Bom dia! Bora lá pro nosso 14º dia! Bem-vindos nesse grande domingo do dia 3 de dezembro de 2023. E aí, gente, o ano tá acabando. O ano tá acabando e eu tô muito feliz, porque o ano de 2023 foi um ano de grandes realizações, né? Foi um ano de grandes mudanças, grandes consciências. Bom dia, Gilson! Bem-vindo! Essa galera das 6h30 do domingo, parabéns! Vamos lá começar a despertar o corpo, abrir, né, o nosso corpo para um aprendizado, para uma nova consciência, preparando nossa mente, o nosso cérebro, né, o nosso corpo para enxergar a vida de uma outra forma, para nos ver de uma outra forma, para estarmos não só conscientes, né, mas abertos a ver o mundo e a nós mesmos de uma outra forma. Porque hoje, gente, eu ia falar hoje sobre crença, mas eu tô com um assunto aqui que é muito importante para nossa consciência também. É o como nós lidamos com o erro, né? Como você lida com o erro? Como você costuma lidar com o erro? Com o seu erro, né? E com o erro dos outros. Nós vamos tomar consciência hoje das duas coisas. Por que que a gente precisa perceber isso? Porque é o erro que nos paralisa, que nos trava, né? Que nos dá medo, que às vezes muda a nossa identidade, a nossa crença de capacidade. E aí eu queria lembrar, né? Nós seres humanos, imagina um bebê, né? Você tem lá um bebezinho, nasce. O que o bebê sabe fazer? Vou botar assim, que tem uns mosquitinhos aqui me picando. O que o bebê sabe fazer? Quando a gente nasce bebezinho, a gente não sabe fazer praticamente nada, né? A gente só sabe ali procurar o peito, tem um instinto de sugar, e a gente não sabe praticamente nada. Então, nós começamos a nossa jornada ali, quando nascemos, de aprendizado. Nós começamos a aprender a mamar, conhecer o mundo, os nossos pais. E a gente começa a aprender a falar, aprender a andar, né? Aprender a nos relacionar. As primeiras pessoas que a gente começa a aprender a se relacionar é o pai e a mãe, é o nosso modelo. E conforme a gente vai crescendo, né? A gente começa a aprender a lidar com as nossas emoções. Você já ouviu aquela frase, Gilson? Errar uma vez é humano, mas errar 2 vezes é burrice. E errar 3 vezes é estupidez. Alguém aqui já ouviu essa frase? A gente aprende isso, né? A gente já ouviu falar várias vezes, né? Você já deve ter ouvido falar. Eu aprendi muito isso quando eu era criança. E isso fica gravado lá no nosso inconsciente. E às vezes, quando a gente comete um pequeno erro, às vezes, né? Não precisa ser um grande erro. Que seja uma topada numa quina, né? A primeira coisa que vem na nossa mente nessa hora que a gente comete um erro, que a gente faz um mau negócio, a gente cai num golpe, né, da internet, a gente dá uma topada no pé, e a gente fala assim, putz, eu sou muito burra mesmo, né? Que merda que eu fiz, que burrice que eu fiz. E a gente faz isso no piloto automático, sabe por quê? Porque esse aprendizado tá lá gravado no nosso inconsciente. E aí a gente vai crescendo, aprendendo, mas em algum momento ali do nosso crescimento, nosso desenvolvimento, a gente começa, apesar de ter errado
1 milhão de vezes, né? Lembra a criança quando começou a engatinhar, a andar? Quantas vezes o bebê cai, levanta, tropeça, desequilibra, enquanto está aprendendo a andar, até ele conseguir andar, né? Ele cai muitas vezes, muitas, incontáveis vezes. Ele vai precisar de ajuda, né, dos pais ali durante uma grande parte da vida. E depois de um tempo, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, mas a gente não sabe muitas coisas. E a gente esquece que a gente vai passar a vida toda aprendendo. Sempre vai haver coisas novas, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender a lidar com as nossas emoções, a gente vai ter que aprender a nos relacionar, a fazer negócios, né? E a cada vez que a gente vai vivendo mais experiências e expandindo, né? A gente vai aprender cada vez mais coisas. E toda vez que a gente está diante de algo novo, né? Por exemplo, tomar aquele golpe da internet. Sempre tem um golpe novo, não tem? Sempre tem um golpe novo. Quando a gente está diante de algo novo, que a gente começa a aprender algo novo, a gente vai errar. A gente vai errar. E não é uma vez não, gente. A gente vai errar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O problema não é o erro. O erro faz parte do aprendizado, né? O erro lá na infância e no nosso crescimento é importante para nós aprendermos a lidar com a frustração. O problema é como nós olhamos para o erro. Se nós reconhecemos que errar é burrice, que leva ao fracasso, né? A diferença entre os vencedores e os perdedores é como eles lidam com o erro. Os vencedores, eles olham para o erro como uma oportunidade de aprender. Você tem noção de quantas vezes o Thomas Edison errou até descobrir a lâmpada, né? Eu não lembro do número, mas dizem que ele testou milhares de vezes até encontrar um jeito certo de fazer a lâmpada funcionar. Imagina se ele ficasse pensando que ele era um fracassado, que não ia dar certo e que ele estava errando. Não, ele estava aprendendo a uma forma de não fazer. Cada vez que ele testava e não dava certo, ele aprendeu que essa forma não dá certo, né? E depois ele aprendeu, testou outra e outra. Então, o que você tem dito para você diante dos erros? O que você tem dito para você? Né? O que você aprendeu? Porque quando a gente lida com o erro, vai afetar a nossa crença de capacidade. O que você acredita que você é capaz depende da forma como você lida com o erro. E eu lembro que alguns anos atrás, acho que foi em 2020, né, eu tive uma oportunidade de comprar um piano. Eu falo que é da ocasião, porque foi quase um presente de uma amiga que estava se desfazendo de um piano encostado há mais de 20 anos. E eu sou apaixonada por piano, né? Gente, eu tô com uma impressão que o meu travou. Tá funcionando para vocês? Tá tudo ok? E eu queria aprender a tocar piano. E eu lembro que eu com esse desejo, né, essa paixão, vou esticar minha perna, gente, ficar nessa posição é um desafio, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, meu sonho era aprender a tocar piano. E eu tive um amigo que virou para mim e disse assim, que eu estava muito velha para aprender a tocar piano. Isso eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E isso ficou gravado lá no meu inconsciente. Na época eu lembro que eu até questionei ele. Eu falei, como assim eu tô velha, né? Tipo, eu só tenho 16 anos. E ele tocava na banda do colégio, né? Ele tocava vários instrumentos. Por quê? Porque as pessoas que tocam instrumentos profissionalmente começam muito cedo, né? Desde criancinha, pequenos, eles já começam a aprender. E isso era a crença dele, né? E para você ser um bom músico, você tinha que começar muito cedo. E ele disse isso para mim, isso ficou gravado lá.
E naquela época eu não tinha condições de aprender a tocar piano, as aulas eram caras. O piano é um instrumento muito caro, então isso ficou lá guardadinho, nunca mais eu fui atrás desse sonho. E imagina que se eu era velha, eu aprendi isso, eu era velha para tocar piano com 16, né? Imagina se eu ia buscar com 20, com 30, né? Mas com 40 anos eu tive a oportunidade de comprar um piano. E eu mesmo sem saber, eu falei, eu vou comprar, porque eu acho lindo. E a minha filha podia aprender, né? Ela ainda estava nova, aprendeu a tocar o piano e ela é apaixonada por instrumentos. Mas aí eu descobri que eu tinha 2, 3 amigas que faziam aulas de piano online, que estavam aprendendo com mais de 40 anos a tocar piano, né? E faziam as aulas online, porque nessa época a gente estava em plena pandemia. Então eu peguei o telefone do professor, se vocês quiserem eu passo para vocês, é um professor maravilhoso, gente, pensa numa pessoa incrível para ensinar piano online, porque eu acho desafiador, né? Você tem que ficar vendo pela câmerazinha ali, se a pessoa tá tocando as teclas certas. E aí eu comecei a aprender a tocar piano. E eu percebi nessa época, eu já meditava, já estava em busca dessa autoconsciência. Eu percebi nessa época que toda hora vinha esse pensamento. Isso é muito difícil, eu não vou dar conta. Eu nunca vou conseguir tocar uma música. Eu nunca vou ser boa nisso. Isso é muito difícil, eu tô velha para aprender isso. Por mais que eu quisesse, estivesse tentando, estivesse aprendendo, o tempo todo esses pensamentos me vinham à tona. Por quê? Porque eram as minhas crenças lá no inconsciente, querendo me sabotar, me travar, né? E como eu já estava buscando esse nível de autoconsciência, eu percebi todos esses pensamentos, né? E eu falava assim, ok, obrigada pelo que vocês estão querendo me mostrar, mas eu vou continuar tentando assim mesmo, né? E eu deixei esses pensamentos irem sem determinar as minhas ações por conta deles. E eu continuei. E o dia que eu consegui ouvir uma música, quando eu estava tocando, que saiu uma música, assim, saiu parecido com uma música, né? A primeira vez que eu percebi isso, porque, gente, no início é tão difícil aprender a ler partitura e tal, que eu achei que eu nunca nem ia conseguir sair um som ali. Quando eu consegui, eu percebi que saía um som de uma música, e o meu professor muito sábio, né? Porque ele começou a me ensinar as partituras bem facinha, né? Um modo de tocar bem facinho, quase que para criança. E eu achava que era assim, né? Depois eu fui descobrindo que era muito mais difícil que aquilo ali que eu estava percebendo. Porque aí ele começou a aprofundar os conhecimentos e eu falei, nossa, aquilo que eu achei que era difícil estava mamão com açúcar. E depois eu vi que realmente é muito, muito complexo, mas é possível. E eu provavelmente não vou ser uma grande pianista nunca, porque eu não vou me dedicar a isso, não é o meu sonho. Meu sonho é apenas aprender algumas músicas e conseguir ter essa habilidade para tocar. Eu poderia, sim, né, ser não sei, uma super famosa pianista, mas eu podia tocar muito bem, só que eu teria que me dedicar, né, bastante, todos os dias. E eu não faço isso porque isso não é uma prioridade, né, na minha vida. Eu estou me dedicando a outros projetos. Isso é praticamente uma terapia para mim, é um hobby, né? Uma coisa que eu curto, que me ajuda a trabalhar minha concentração, ajuda a trabalhar. Eu sempre estou estudando muito neurociência e neuroplasticidade, então eu estou sempre atenta, né? Àquilo que pode me desenvolver, que mesmo que não sirva ali para alguma coisa naquele momento, isso está fazendo ali, ó, modificações, né? Está gerando novas conexões lá no meu cérebro e vai me servir, né? Essas habilidades vão me servir para outras situações, ou pelo menos vai ajudar o meu cérebro a não envelhecer, tá? Quer dizer, ele vai envelhecer, mas a gente já aprendeu, a neurociência já tem demonstrado que o cérebro da gente não precisa se... É quase como se fosse um músculo, né? Ele não é um músculo, mas... Você podendo exercitar ele, trabalhar, ele consegue manter as suas habilidades, né? Ou não perder algumas habilidades ao longo do tempo.
Porque antigamente acreditava-se que o cérebro, a partir de uma certa idade, ele se degenerava e não tinha mais jeito, né? Hoje a gente já sabe que não é assim. Já tem estudos que mostram, né, que pessoas que perderam partes das funções do cérebro, por meio de treinamento, conseguiram recuperar diversas habilidades, né, por conta desse treino. Então eu quero que você, vou voltar lá para o erro, né? Que você tente perceber, né, como você lida com você e com os outros. Quando a gente tem que lidar com o erro do outro, né? Como que você lida com o erro do outro? Você parar para perceber, a nossa impaciência com os outros geralmente vem por conta do erro deles. Eles não saberem fazer direito ainda, serem lentos para fazer. Bom dia, Andréia, bem-vinda. A gente está falando sobre como a gente lida com o erro. Geralmente, você só fica com raiva e impaciente com os outros porque eles cometem erros, porque eles não sabem fazer direito, porque eles erram com você ou em coisas que são importantes para você. Isso dá muita raiva, né? Gera muita impaciência, porque... Mas quando a gente começa a trazer a consciência de que isso não é um erro, a pessoa está aprendendo e cada um está no seu momento da vida de evolução e de aprendizado. Estamos todos aqui aprendendo, todos. Quando a gente começa a trazer essa consciência que todos nós estamos aprendendo e que cada um está num momento diferente na sua escadinha do aprendizado, a gente começa a trazer um olhar de paciência, de compaixão pelo outro, apesar dos seus erros, porque a gente começa a entender que ele ainda não chegou onde você chegou em determinadas áreas. E fica mais fácil aqui pra gente, né, a lidar com isso. É muito mais fácil. Gente, pensa, isso não é pelo outro, é pela gente, né? Imagina você poder não sentir tanta raiva, tanta impaciência pelos outros, pelos erros dos outros. Quando você começar a entender, apenas começar a mudar a sua forma de ver o erro. Por quê? Porque cada vez que uma pessoa cometer um erro com você, que te machucar, né, que te magoar, porque às vezes as pessoas cometem erros e machucam a gente. Se você começar a olhar para essa circunstância e entender, ele fez isso porque ele ainda não aprendeu alguma coisa. Ou ele não aprendeu a se relacionar, ou ele não aprendeu a lidar com as emoções dele, né? Ou ele viveu coisas e aprendeu coisas diferentes de você. Quando a gente começa a entender e olhar o mundo assim, é libertador. Por quê? Porque em vez de um olhar de raiva, de ressentimento, de impaciência, você começa a trazer um olhar de compaixão pelo próximo e por você mesmo. Então hoje eu quero que você comece a trabalhar isso de trazer um olhar de compaixão. Não só apenas pelo outro, mas por si mesmo diante dos erros. A autocompaixão é a segunda meditação mais... A compaixão, né, e a autocompaixão é a segunda meditação mais estudada hoje pela ciência. E o curioso é que os estudiosos da compaixão, eles perceberam que no Oriente não existe a expressão, uma tradução para a expressão autocompaixão, né? Tem um livro que chama Um Coração Sem Medo, que era de um monge budista, né? E ele deixou de ser monge, mas ele continuou os estudos e ele começou a foi estudar na Inglaterra e tal. E ele começou a perceber que lá, né? Aqui no Ocidente a gente tinha essa expressão, por quê? Porque nós somos muito autocríticos, que nós nos castigamos, nós nos criticamos demais diante dos nossos erros. E lá no Oriente não existe isso, sabe por quê? Porque lá para eles é natural a gente se dar alto amor, cuidado e consolo diante de uma situação difícil. Que quando a gente comete um erro é uma situação difícil, né?
Eu lembro que eu caí eu cometi um erro esses dias, né? Eu fui fazer a renovação do visto, entrei na primeira página lá, paguei a taxa e tal. Quando eu vi, não era o site da embaixada. Eu tive que fazer tudo de novo. E eu fiquei na hora, gente, automático. Na hora eu falei assim, cara, tu é muito burra. Como é que tu caiu nessa, né? Como é que tu não viu? Como é que tu não percebeu, né? E eu fiquei com raiva de mim mesma, porque eu tive um gasto desnecessário. E eu fiquei com vergonha. Eu nem tinha contado para ninguém. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei percebendo. Eu falei, nossa, que vergonha. Como que eu, nessa idade, fui cair nisso, né? Como que eu não li direito? Como que eu não prestei atenção? Isso me deu muita vergonha. Então, os estudiosos perceberam que, estudando o cérebro, estudos com ressonância magnética, e pelos estudos das funções cognitivas e comportamentais, que quando a gente se critica e se castiga e se martiriza diante de um erro, de uma situação difícil, a gente demora mais a aprender e a nos recuperar para fazer diferente do que quando a gente se dá autocompaixão. Por quê? Porque quando a gente se dá autocompaixão, a gente acolhe o nosso sentimento e a gente nos consola para começar de novo, a gente libera ocitocina, hormônio do prazer, né? Da calma. A gente libera a ocitocina e a gente se sente melhor, e quando a gente se sente melhor, a gente tem mais força para começar de novo e a fazer o certo. Para recomeçar e reparar o nosso erro. A gente consegue sair do sofrimento muito mais rápido. E para a gente fazer diferente, começar de novo, é mais fácil quando você está lá sofrendo com a culpa, a vergonha, a raiva, ou quando você está se sentindo em paz, né? Acolhido e em amor. É muito mais fácil com o amor, né? Muito mais fácil quando a gente está calmo e está em paz, do que quando a gente está sofrendo. Então a gente sai mais rapidamente do lugar de sofrimento e a gente é capaz de corrigir os nossos erros e tirar aprendizados de uma forma mais sábia e inteligente. Então eu digo que o antídoto para a gente lidar com o erro é a gente começar a praticar a autocompaixão. E existe, então, como tem sido estudado muito pela psicologia, né, usado muito, tem sido utilizada muito ao redor do mundo, uma autora conhecida, a Shauna Shapiro, né, ela dividiu, desculpa, gente, quem dividiu a autocompaixão por etapas, né, estruturou, é a Kristin Neff. O nome do livro dela é Autocompaixão. A Kristin Neff, porque a Shauna Shapiro também é uma estudiosa muito grande da autocompaixão. Ela dividiu, né, o passo a passo para você ficar mais fácil. E a gente vai fazer aqui junto hoje. Fica aí. O primeiro passo para você se dar a autocompaixão é a consciência do sofrimento e da dor. É você estar consciente do sentimento e do que você está passando. Reconhecer que você está num lugar de dor e de sofrimento. Não tem como se dar compaixão se você não reconhece que está sofrendo, não é verdade? E a empatia, quando é pelo outro, né, a compaixão, é aquele momento em que a gente tem empatia, em que a gente consegue perceber a dor do outro, o sofrimento do outro. Esse é o momento mindfulness que ela fala, né? O momento mindfulness é o de atenção, de consciência do que estamos vivendo e do que o outro está vivendo. O segundo momento da autocompaixão e da compaixão é a humanidade compartilhada. É a gente reconhecer que nós não estamos sozinhos nessa, que todas as pessoas sofrem, que nós somos humanos, né? E que como seres humanos nós vamos sofrer, nós vamos errar, né? Nós vamos passar por momentos difíceis, mas que você não está sozinho, que todos erram, que todos passam por momentos difíceis e que as pessoas que estão vivendo momentos como você, que já passaram, também se sentem como você se sente, né? Quando você comete um erro, você fica com vergonha, você não está sozinho, né? Muitas pessoas sentem vergonha quando cometem erros e não importa se é um grande erro ou um erro banal.
Então, reconhecer que você não está sozinho ajuda a aliviar o sofrimento, né? Eu lembro quando eu perdi um bebê, minha primeira filha eu perdi com 4 meses de gestação, né? Ela teve vitomegalovírus, infecção por... como é que é o nome, gente? Citomegalovírus, né? Que é um que a gente faz no pré-natal. E eu perdi ela com 4 meses. E eu lembro que nessa época eu pensava isso. Eu falava assim, nossa, tipo, que azar, né? Eu fiquei muito mal. E eu falei, nossa, só acontece comigo. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse vírus. E aí eu comecei a compartilhar, né, a minha dor. E eu descobri que muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres sofrem aborto, né, na primeira gestação, principalmente. Por conta de virose, porque qualquer virose pode afetar o bebê quando a gente pega nos 3 primeiros meses. E os médicos não contam isso pra gente para não nos deixar em pânico, né? Porque a gente não tem como entrar numa bolha para nos proteger de todos os vírus. Mas eu não sabia. E saber que eu não estava sozinha e que muitas mulheres também passam por isso, aliviou o sofrimento. E o terceiro passo é a autoamabilidade. É perceber que a gente pode nos acolher, que a gente pode nos amar e nos consolar diante dos momentos difíceis, né? Que a gente não precisa esperar pelos outros. E é muito fácil quando a gente tem um amigo, um parente, né, que passa por um momento difícil, comete um erro, a gente virar para esse amigo e falar assim, não fica assim, né? Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Né? Eu também já passei por isso, vai passar, né? E você fala assim, conta comigo, né? Vai ficar tudo bem. A gente dá um apoio, né? A gente não chega e fala pro amigo assim, porra, tu é burro, né? Que merda que tu fez, que vacilo e tal. A gente dá compaixão, a gente consola, a gente dá colo, né? E a gente diz, não, tá tudo bem, né? Vamos lá, eu te ajudo a superar, recuperar, reparar o erro, né? Mas quando é com a gente se castiga, a gente se chicoteia, né? E não se castigue por fazer isso. Por quê? Porque a gente faz isso porque a gente aprendeu lá na nossa infância. Que pra gente aprender e corrigir, a gente tinha que castigar, tinha que criticar, tinha que malhar, né? A gente começou aprendendo lá na nossa infância, e isso é coisa do Ocidente, principalmente, que para a gente ensinar o filho, a gente tem que o quê? Botar de castigo, né? Ficar falando 3 horas, você errou, você isso. Mas não é verdade, né? Agora a gente já sabe que isso não é necessário. A gente pode olhar, reconhecer o erro, tentar reparar, mas a gente pode nos acolher. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz para aquele amigo querido que cometeu um erro, de falar para nós mesmos, né? Que eu possa ser feliz e não sofrer, né? Então vamos fazer uma prática junto, já deu a nossa meia hora. E então tente se colocar aí numa posição que seja confortável para você, não precisa se sentar assim, a posição de pernas cruzadas para meditar, meditação da compaixão e o mindfulness, você pode fazer em qualquer posição que você se sinta confortável. E buscando um alinhamento da sua coluna de uma forma que você se sinta estável, né? Confortável, ereto. Então vai se colocando, ajustando a sua postura. E se for possível para você, solte o celular, coloque aí do ladinho, feche os seus olhos neste momento. Nós vamos fazer uma prática da autocompaixão. E vai entrando em contato com o seu corpo, com os seus pontos de apoio. Vai tomando consciência do aqui e o agora, da sua respiração. Percebendo o ar que entra pelas suas narinas, pelo movimento do seu tórax. Vai trazendo a sua mente para o aqui e o agora, estabilizando, deixando os seus pensamentos se assentarem, sem necessidade de controlar nada, trazendo um olhar de abertura, de curiosidade e sem julgamentos.
Vai deixando a sua respiração adotar um ritmo natural. E eu te convido agora a trazer à sua mente uma situação difícil que você tenha vivido ou esteja vivendo, mas não precisa ser algo muito difícil. Nós vamos apenas treinar. Tente trazer algo com uma dificuldade 4, de 0 a 10. E não precisa trazer detalhes dessa situação. Pode ser algo que você já tenha vivido no passado ou que você esteja vivendo hoje. Apenas traga essa imagem à sua mente e comece a reconhecer os sentimentos que surgem ao perceber, ao lembrar. E vá dizendo mentalmente para você: esse é um momento difícil. Este é um momento de dor. É difícil lidar com essa situação. Isso me causa sofrimento. Isso me causa dor. Vai reconhecendo, trazendo uma consciência sobre o que realmente surge para você. Isso é estar mindfulness. Consciente da sua dor e do seu sofrimento diante dessa situação. E agora então, vai reconhecendo que assim como você, outras pessoas também sofrem. Outras pessoas também passam por isso que você passou. E que outras pessoas, ao viverem essa situação de dor, também se sentem como você se sente neste momento. Assim como você se sente, muitas outras pessoas também se sentem. E talvez você possa ir dizendo mentalmente para você: outras pessoas também sentem o que eu sinto. Eu não estou sozinha ou sozinho. Outras pessoas também se sentem como eu me sinto diante dessa situação. Outras pessoas também erram. Eu sou humano. E errar é humano. E agora então, vai trazendo um olhar de autoamabilidade, reconhecendo que você pode trazer um olhar de amor para si mesmo. E se for difícil para você, não se julgue, não se critique. Vai trazendo uma consciência de que você pode se acolher. E talvez você possa se abraçar ou colocar a mão sobre o seu peito e tente dizer mentalmente para você que eu seja feliz, que eu possa ficar livre de toda dor e sofrimento, que eu fique livre do medo e da ansiedade, que eu possa estar em paz e com alegria. Vai repetindo essas frases mentalmente para você, percebendo como fica o seu coração, a sua mente, o seu corpo. E você pode dizer também outras frases que façam sentido para você. E se for difícil, tente imaginar o que você diria para um amigo querido que estivesse passando também por uma situação como a que você está passando. E vai repetindo: que eu seja feliz, que eu possa estar em paz e em segurança, que eu fique livre de todo medo e ansiedade, que eu seja livre da dor e do sofrimento. E aos poucos, vai tomando consciência do seu corpo, vai desfazendo essa imagem, se ela ainda estiver presente, trazendo a sua consciência de volta para o seu corpo, para a sua respiração, para este momento.
percebendo a sua respiração, qual é o sentimento que está presente. Trazendo essa prática, ao final, você pode abrir os seus olhos e despertando o seu corpo. Vai trazendo um movimento de acolhimento, um movimento que o seu corpo peça. Fazendo uma respiração profunda, se abrindo para um novo dia. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Um excelente domingo para vocês. E quem quiser compartilhar qual foi o sentimento que ficou depois dessa prática, compartilhe aí nos comentários. E hoje é o 14º dia de 21 dias, não percam. Todos os dias, até o dia 10 de dezembro, nós estaremos aqui às 6h30 da manhã para trazer um novo olhar de consciência. Observe hoje, durante o seu dia, quantas vezes você tem se criticado, se julgado pelos seus erros, né? Quantas vezes você... Muita paz, gratidão, Gilson, glória a Deus. Quantas vezes, né, a gente está julgando o erro dos outros e como a gente pode transformar esse nosso olhar sobre o erro dos outros e de nós mesmos, né? E como isso vai transformando a nossa vida, né? Trazendo mais leveza e mais felicidade para o dia a dia. Eu vou deixar a live gravada lá, vou colocar o passo a passo, né, as 3 etapas da autocompaixão. E se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre autocompaixão, confira o livro da Christine Neff, Autocompaixão. É incrível, foi assim, gente, transformador. O livro também, Num Coração Sem Medo, né? Eu não lembro o nome do autor, mas se você procurar aí na internet, Um Coração Sem Medo, ele é incrível também, tá bom? Um ótimo dia, fiquem com Deus. Gratidão e até amanhã.